Hashtag Alive, pessoal, um filmezinho sul-coreano que eu acabei de assistir aqui no Netflix. E olha, eu confesso que esse filme me surpreendeu bem, cara. Eu confesso que gostei bastante do filme. E se você ainda não assistiu o filme e quiser saber um pouquinho sobre o filme pra saber se você vai assistir ou não, fica comigo que vai ter um trecho sem spoilers. E pra você que já viu o filme, da metade pra trás vai ter comentários com spoilers. Então fica tranquilo que quando for falar spoilers eu vou avisar, tá? Fica comigo aí, não tira o bumbum da cadeira. Sem mais delongas, pessoal, Alive é um filme clássico de zumbi. Terror zumbi, cara, cheio daqueles clichês de filmes de zumbi com acontecimentos até previsíveis, mas, cara, o fato do filme estar cheio de clichês não quer dizer que o filme seja ruim. Que é uma crítica que eu faço a muitos cinéfalos que simplesmente falam que se o filme tem clichês, automaticamente ele é uma coisa ruim. Não, pessoal. O clichê, o estereótipo, muitas dessas coisas que as pessoas costumam criticar quando encontra esses elementos em um filme, não necessariamente é um defeito. Estereótipos, clichês, eles servem para que a gente tenha uma ligação com personagens, para que a gente tenha ligação com a trama, a forma com que ele é aplicado, a forma com que esse clichê, digamos assim, é contextualizado no roteiro, na trama e tudo mais. Essa qualidade que a gente deve verificar para saber se o clichê ou o estereótipo foi bem construído, bem aplicado, a forma com que ele é feito, que precisa ser criticado, não a existência dele necessariamente. Alive, ele é um filme de zumbi bom, ele é bom. Não é extraordinário, não é ruim, não é uma bosta. É um filme legal, um filme divertido, você vai assistir e vai se divertir, porque os clichês funcionam. O personagem principal, ele é um streamer, um influenciador que foi simplesmente colocado nessa realidade onde ele precisa lidar com aquelas situações que tiram ele da zona de conforto, que é uma coisa bastante interessante. Eu encarei isso como uma pequena alfinetada, uma pequena crítica a situação atual nossa, entendeu? Porque pessoas, quando são obrigadas a sair de sua zona de conforto, geralmente elas não sabem o que fazer. Por quê? Por causa daquela célebre frase que eu vivo criticando, as pessoas falando que eu não sei por que eu vou precisar saber determinadas coisas, sendo que eu não vou usá-las na minha vida. Tá certo que um apocalipse zumbi não é bem um exemplo da vida te cobrando conhecimento, né? Mas é interessante, uma forma de se ilustrar a vida chegando até você e cobrando aquilo que você sabe. E se você vai se sair bem ou não, vai depender do teu conhecimento e da sua inteligência de colocar ele em prática. E o personagem do John, que é o influenciador, ele é basicamente a figura marcada desse exemplo, né? Sempre viveu dentro de uma bolha, com a família, uma vidazinha comum, uma vidazinha, eu não digo perfeita, mas sem grandes problemas, e do nada, na frente da janela dele, um baita de um problema acontecendo. E, cara, essa cena é bastante interessante. Tá certo que teve um momento meio infantiloide ali, tá? Infantiloide não, um momento assim meio emociolóico, por assim dizer, né? Mas eu achei bastante interessante para mostrar uma pessoa que não tem basicamente nenhum tipo de inteligência emocional para poder lidar com situações adversas, simplesmente paralisada porque não sabe o que fazer. E eu achei bastante interessante a forma com que eles colocaram isso no filme. Então esse personagem, ele retrata uma pessoa que literalmente teve a sua vida quebrada no meio por conta de um problema muito grande que aconteceu e basicamente se obrigar a sair da sua zona de conforto, né? Apesar dele utilizar muito dos clichês de filme de zumbi, sabe aquele clichê, aquele acontecimento, vai acontecer tal coisa, você manja. As pessoas que assistem filme de zumbi, você fala assim, cara, vai acontecer tal coisa. Só que o filme não deixa muito claro quando essas coisas vão acontecer, então você identifica os clichês, mas o filme constrói de uma forma para que você seja pego, não necessariamente de surpresa, mas de uma forma inusitada, entendeu? De uma certa forma se surpreende com a forma com que os clichês acontecem, né? Então não é assim tão previsível. O fato de ser clichê não torna ele previsível. Os atores, cara, eu não vou dizer que eles são medianos, mas eles estão assim de medianos pra bom, porque em certos momentos eles mostram o medo, o desespero, a quebra emocional. O ator que faz o John, ele demonstra o desespero dele, a falta de controle, a perda de chão, porque toda a vida dele simplesmente foi pelos ares, né? Mas esse desespero, cara, ele consegue transmitir bem na atuação e ficou bem bacana. Agora, a atriz Park Shin-hye, cara, eu não sei se eu tô pronunciando corretamente. A personagem dela, da Kim Yeon-bin, né?
ela já é uma personagem que é o oposto dele, já é uma personagem que já não é tão despreparada. Cara, quando ela é apresentada no filme já mostra que ela é uma pessoa muito mais bem preparada do que ele, então ela é praticamente o contraponto dele, né? E isso me deixou bastante intrigado, porque eu queria saber quando esses dois se encontrassem, ou como que seria a interação desses dois personagens, que uma hora ou outra a gente sabia que eles iriam se encontrar. Dois personagens tão opostos, como que seria a interação, como seria, né, a química entre esses dois personagens, não necessariamente química conjugal, né, que eles fossem formar um casal, mas o como que eles sobreviveriam juntos nessa situação mesmo sendo tão diferentes. O filme tem poucos personagens, né? Então, basicamente, tem um protagonista que é o Woo Jong, né? Aí tem a Kim, que seria uma segunda protagonista de um determinado momento do filme pra frente, né? Deve ter, acho que uns 3 personagens a mais que aparecem no filme e depois eles desaparecem. Então, realmente, o elenco é bem pequeno. Mas, mesmo assim, eu achei que a história foi bem contada. Você não precisa de uma suspensão de descrença muito grande pra achar aquelas situações críveis. Deixa eu ver aqui, mas a fotografia não é uma grande coisa, mas é bonita. Não existe nenhum tipo de construção de cores, não existe nenhum tipo de elementação mais profunda, não é um filme cheio de significados, mas tem as suas críticas sociais. Aí, detalhe bastante importante. Pode-se separar esse filme em 2 partes, né? Na parte em que o Woo Jong tá sozinho e a parte em que ele conhece a Kim. Na parte em que ele tá sozinho, me lembrou muito um audiodrama que o Jovem Nerd fez chamado T-Zombie, a gravação dos mortos, que eles gravaram em 2012 em comemoração ao 21 de dezembro, que seria o suposto apocalipse maia, né? O John dentro do apartamento me lembrou muito esse audiodrama, porque no audiodrama do Jovem Nerd era um médico legista preso no seu apartamento e é basicamente ele tentando sobreviver um dia atrás do outro com os recursos que ele tem dentro do apartamento. É basicamente isso que acontece nessa primeira parte do filme com o John. É ele preso dentro do apartamento, tendo que racionar todos os recursos, né? Lidando com diferentes situações, alguns perigos. Eu me senti escutando o audiodrama do Jovem Nerd até o momento em que ele conhece a Kim. Aí o filme tem uma outra pegada, né? Que as pessoas acreditam que o filme ficou bom até esse momento. Quando a Kim aparece, eles falam que o filme caiu no clichê, sendo que na verdade eu não senti dessa forma. Uma coisa bem legal também que o filme não faz, que por sinal o fato dele não fazer foi uma surpresa pra mim. Pelo fato do personagem do John não ser a pessoa mais esperta do mundo para aquele tipo de situação, eu achei que o roteiro ia utilizar isso muito para fazer a história andar. Fazer o personagem fazer várias cagadinhas, vários erros, né? Fazer ele cometer várias burradas para fazer a trama andar. Mas não. Essa foi uma coisa que foi aproveitada uma única vez na trama e eu achei isso bastante interessante. As coisas fluem de uma forma crível. O roteiro não usa desse recurso que eu acho desonesto, da burrice do personagem para fazer as coisas acontecerem. Quando o personagem é muito burro, faz uma cagada uma atrás da outra, é uma coisa irritante, é uma coisa que me tira totalmente do filme. E nesse filme em especial, eles utilizaram, mas não utilizaram muito, porque afinal de contas a construção do personagem do streamer, né, foi colocada dessa forma. Até certa medida você acredita que uma hora ou outra ele possa fazer cagada, mas o roteiro não se pega somente nisso. Da mesma forma que o roteiro não se pega somente nos clichês para fazer a história acontecer. Existe o mínimo de originalidade. Existe aquele negócio de que num universo como esse, os infectados, os zumbis não são as únicas ameaças, né? Os seres humanos também podem ser ameaças. Mas a forma com que eles executaram isso no filme foi um clichê, mas eu achei mal construído. Eu vou comentar mais sobre isso na parte de spoilers, tá? Mas essa foi a única coisa do filme que eu achei mal executada, que é o perigo do ser humano. Mas é basicamente isso, pessoal. O filme eu achei legal, não achei extraordinário, não achei ruim, não achei bosta, achei um filme bom. Você que curte filmes de zumbi, se você assistiu Guerra Mundial Z, se você assistiu aquele filme Trem to Busan, né? Cara, eu acredito que você vai gostar desse filme. Então tá, vamos agora pra parte com spoilers, pessoal. Então se você ainda não viu o filme e ficou interessado em ver, vai lá no Netflix que ok, vocês vão gostar, tá? Por exemplo, no começo do filme, a parte em que aparece aquela criança chamando pela mãe, aí a mãe aparece e as duas se abraçam, aí no final a criança se transforma e morde a mãe. Cara, essa partezinha eu achei meio forçada, porque, cara, tá certo que foi um momento ali pra criar aquela força emocional e que do nada é quebrada com a criança virando zumbi. Eu não achei um bom momento pra colocar aquele tipo de situação. Eu acho que eles podiam ter construído aquela tensão de, por exemplo, até as pessoas que você mais confia podem te matar, mas eu achei que foi uma forma errada de se fazer aquilo. Eles podiam ter feito de uma forma um pouco
pouco mais voltada pro terror e não pro lado da emoção. Eu achei que aquela situação emocional no meio do Outbreak acontecendo quebrou, né, aquele clima que ficou muito parecido com o começo do filme do Bird Box, né, que, cara, se vocês perceberem, ele tá lá curtindo a vida dele, jogando o PUBG dele, dá uma olhadinha lá na televisão, parece até filme, né? E ele pega, liga a televisão e as coisas e as informações vão vindo, né, da televisão da mesma forma que o Bird Box fez, né, cara? Logo no começo do filme, o perigo escala de forma muito rápida, só que em #Alive escalou muito mais rápido que em Bird Box, porque momentos depois em que ele viu a situação acontecendo na televisão, ele já olha pra fora na janela e o caos já tá acontecendo, enquanto que no Bird Box, né, deu tempo delas saírem de casa e as coisas acontecerem enquanto elas estão fora de casa. E a fotografia, quando as coisas estão acontecendo na frente da casa dele, me lembrou bastante Guerra Mundial Z, sabe? E me lembrou muito também Madrugada dos Mortos, aquele momento do Outbreak em que a pessoa fica ali parada, naquele momento de descrença, sabe? Do que tá acontecendo até a ficha cair, sabe? Bem no começo do filme também, sabe? Sabe aquele momento de negação que você fala, o que tá acontecendo? Eu não acredito no que eu estou vendo. A crítica que o filme traz, as pessoas não têm a reação rápida, elas não conseguem ter inteligência o suficiente pra reagir àquela situação externa a nós. Outra coisa também, logo no começo do filme, o John, ele pega um bilhete da mãe dele dizendo que não tem comida e que era pra ele ir no mercado comprar. Automaticamente eu já pensei, isso vai ser usado na narrativa pra ferrar o personagem, mas no fim, o filme mostra que ele tá com fome, mas o fato dele estar com fome não traz problema nenhum pra ele, sabe? Então acaba não fazendo diferença no fim das contas. Depois que a ficha cai, quando ele percebe a situação em que ele tá, ele pega, começa a racionar comida, porque a primeira coisa que ele nota é que ele tá com pouca comida em casa. Então ele pega e começa a separar montinhos de comida, assim, que era o pouco que ele tinha em casa, pra poder passar o máximo de dias possível dentro de casa até alguma coisa acontecer, né? Até alguma coisa, pra até alguém aparecer e salvar ele. Como ele é uma pessoa muito despreparada, ele pensa em racionar comida, só que ele não pensa em racionar a água. Então em muitos momentos ele é pego de surpresa quando alguma coisa é cortada. Começa com a internet, depois vem com a água e por último vem a eletricidade. A noção de impotência que o filme vai colocando em cima do personagem à medida que os recursos vão acabando. Apesar desses tipos de coisas, né, a acabar os recursos ser assim um dos grandes clichês, ele não vem numa ordem que a gente espera. E o lado mais bobão, mais ingênuo do personagem, ele acaba, digamos assim, se mostrando um pouco mais quando ele conhece a Kim. Quando mostra o ponto de vista dela, mostra que ela é uma pessoa muito mais bem preparada do que ele, tanto que ela coloca armadilhas na porta, mostra que ela tá racionando a água além de estar racionando a comida, ela monta toda uma estrutura dentro do apartamento dela que favoreça ela caso um zumbi entre no apartamento dela, então mostra que de fato ela não é simplesmente uma moça qualquer. Não se sabe exatamente o que aconteceu, mas o fato dela ter medo de altura significa que alguma coisa muito ruim aconteceu com ela, que isso mexeu com o psicológico dela de alguma forma, fazendo com que ela seja uma moça muito mais, digamos assim, amadurecida no sentido de ser mais inteligente ao reagir às situações, não necessariamente a maturidade em ser adulto, assim, entre aspas, né? Dá pra ver que ela faz um contraponto muito bom em relação ao John, né? E quando os dois se encontram, os dois têm até que uma química muito boa. Apesar de eu achar que a construção não ficou muito boa, até que tu acredita. Você acha que as coisas possam acontecer daquela forma. Por quê? Porque os dois não têm muita escolha. São os dois únicos sobreviventes até aquele momento ali no apartamento. E detalhe, pessoal, um outro clichê também que eu já manjei, assim, logo de início, mas não sabia, e de uma certa forma me surpreendeu o desfecho dele, foi quando a policial foi morta pelos zumbis, né? E deixou a arma cair no chão. Pensei, cara, em algum momento eles vão pegar essa arma. E eu achava que o John fosse pegar, mas no fim das contas foi a Kim que pegou. E detalhe bastante importante também, quando os zumbis pegam a policial e capturam ela, basicamente deixam ela no chão e tá os 3 zumbis em cima dela, eles arrastam ela pra perto de outros zumbis. Então eles têm um senso de compartilhar comida, sabe? Isso foi uma coisa assim que na hora que eu olhei eu pensei, velho, da onde essa zumbizada tem uma certa inteligência, né? E que no fim das contas deixou a coisa muito pior, porque ser devorado por 3 zumbis já era uma coisa assustadora, e vai ser devorado por dezenas de zumbis, então acabou escalando aquela situação e, cara, me deixou bastante aflito. No filme estabelece que as coisas acontecem por conta de uma poeira, digamos assim, com um acúmulo bem maior do que os níveis normais, né? E que ela estava carregando um vírus que estava transformando as pessoas em zumbis. Assim como The Walking Dead, eles
eles não deram o foco muito da origem do vírus, eles não deram uma dica se aquilo era uma arma biológica, era um fenômeno da natureza, e o foco de fato é mais na trama mesmo dos dois personagens e não tanto assim na origem. Aí chega o momento crítico, onde eles decidem sair dos apartamentos para tentar ir pro 8º andar do prédio que eles estão, porque a Kim ela observou pelo binóculo que no 8º andar não tinha nenhum zumbi, então eles pensaram, lá deve estar seguro. Então eles vão até esse 8º andar nesse momento em que eles pegam a arma. E cara, foi uma cena bastante interessante que mostra o preparo da Kim. O John, ele tem a ideia de se usar como decoy para que ele chamasse a atenção dos zumbis para que ela pudesse descer pela sacada do apartamento. Mas não, ela vai lá, desce daquela forma mesmo e começa a descer o cacete nos zumbis, mostrando que ela sabe lutar muito bem. E o cara, né, o John, ele fica mais uma vez paralisado lá em cima, sem saber como agir, sabe? Só que tem um momento em que ela é encurralada e do nada ele aparece e salva ela. Quando ele aparece, cara, eu quase comemorei, tive que me segurar um pouquinho assim, mas o filme me surpreendeu bastante com o ato heróico dele, porque o cara é um frouxo, né? O cara é um streamer, não tem nenhum preparo, só fazendo besteira, e do nada ele aparece num ato heróico salvando a menina. E, cara, foi bem surpreendente. Aí quando eles chegam no último andar, cara, aparece um zumbi. E ele começa a meio que fazer um som com a boca, como se denotasse que os zumbis têm uma habilidade bem primitiva de se comunicar. Então ele começa a fazer aquele ruído, mais zumbis aparecem e eles partem pra cima dos sobreviventes. Até o momento em que um cara em um dos apartamentos chama os dois e salva eles, né? E o cara tá lá, eles começam a conversar, ele oferece água, oferece comida e comenta sobre um possível resgate. Só que até um determinado momento os dois estão muito desconfiados dele, né? Por que ele tá lá, como que ele sobreviveu até aquele momento, por que ele salvou eles, né? Principalmente por parte da Kim, né? O John, ele tava mais ali de boa, mais agradecido, e ela tava um pouco mais desconfiada. No fim ela tava certa, ele droga os dois. Aí veio o clichê do cara que também tá em negação porque a esposa dele se transformou em zumbi, e ele decide usar os dois pra alimentar a esposa dele, né? Ou seja, ser humano sendo perigo nesse universo. Essa foi uma das partes assim que eu não gostei, eu achei que eles podiam mostrar de uma outra forma, mas ok. No fim, eles acabam conseguindo se livrar do cara, acabam atirando nele e na zumbi, né, na esposa dele, né, e acaba chamando a atenção de outros zumbis. Aí tem um momento que eu achei assim bastante emocionante, que é quando a Kim ela resolve entregar os pontos porque eles estavam cercados e pede pro John atirar nela. Até o momento em que eles escutam barulhos de helicóptero e eles resolvem correr até o topo. Essa é a parte assim com mais ação. Tem uma parte que o John ele tenta se sacrificar para salvar ela, no fim ele consegue escapar, os dois chegam lá no topo. E de repente a esperança vai embora porque os helicópteros simplesmente desaparecem. Essa foi uma parte que me custou acreditar um pouquinho, porque os zumbis começam a correr atrás deles, né? Eles estavam encurralados no teto do prédio, os zumbis começam a correr e de repente do nada um helicóptero aparece com dois soldados, começam a atirar nos zumbis e salvam os dois. Aí, cara, um helicóptero faz barulho. Se o helicóptero surgiu assim de baixo pra cima, eu acho que se ele tivesse lá embaixo o tempo todo, tipo meio que voando pra verificar aonde que eles estavam, eu acho que eles teriam ouvido, mas ok. Foi pra construção da cena e eu levei a minha suspensão lá pra cima pra poder engolir isso, mas ok. Não consegui engolir muito bem, mas tá perdoado, né? No final das contas os dois se salvam, né? E depois eles descobrem que aquela equipe tinha ido pra lá porque haviam muitos outros sobreviventes além dos dois. Isso me lembrou Um Dia Depois de Amanhã, quando no final os dois, o cara consegue resgatar o filho lá na biblioteca e depois eles descobrem que além deles tinham outros sobreviventes, né? Dando aquele ar de esperança de que as coisas podem sim recomeçar, de que a humanidade ainda não acabou. Foi um final feliz, como eu disse pra vocês, é um filme de zumbi bem padrão, né? Então um final de feliz já era bem esperado. Só não é um filme lá grande coisa, não é um filme lá, meu Deus do céu, uma obra-prima, mas sim é um filme divertido, acontecimentos bem surpreendentes. Não possui grandes reviravoltas, mas tem umas viradinhas ali que te deixa bastante surpreso. Assistam. Se você curte filme de zumbis, assista, porque, cara, você vai gostar sim, tá? E é isso, pessoal. Essa é a minha opinião em relação ao filme. Se vocês gostaram do vídeo, clica no gostei, inscreva-se no canal, deixa um comentário passando a experiência de vocês. Lembrando, pessoal, isso aqui não é o canal de um cinéfilo, tá? Isso aqui é o canal de uma pessoa que assiste filmes e tá dividindo a experiência dele com vocês, tá? Então, nada de achei bosta, achei merda e não sei o que. Cara, diga se você gostou ou não gostou e, se possível, dizer o porquê. A gente tá simplesmente trocando experiências, ok? Um grande abraço a todos vocês e fala!